Hello everyone and welcome to o curso completo de inglês. My name is Braden e eu queria falar um pouco com vocês sobre essa pergunta de fluente. O que significa ser fluente? Então, essa não é uma pergunta tão simples para responder, especialmente como professor de inglês, né? Porque tem muitas pessoas que conseguem falar muito bem, eles são fluentes, ou pessoas que conseguem falar muito bem. Eles que são fluentes, né? Quem é fluente e de acordo com o que, né? Um pouco complicado. Então, usamos essa palavra bastante, né, na conversa. Eu quero ser fluente no inglês. Eu quero ser fluente em chinês ou qualquer coisa. E dentro da disciplina de ser um professor de inglês, não usamos muito essa palavra porque é tão difícil de definir o que é fluente, né? Por base, fluente tem a ideia de fluir, né? De ter a fluência, de fluir como água, como um rio. Então, essa ideia cabe, né? Encaixa bem. De ser fluente na sua conversa, que suas palavras conectam, que sua gramática faz sentido, que todo mundo entende o que você está falando, né? Então, fluente nesse sentido, beleza, é um certo nível, né? Falamos. Porém, da perspectiva de um profissional no ensino do inglês, é bem mais detalhado. E por isso não usamos a palavra fluente, simplesmente porque não descreve suficientemente o que queremos. Especificamente, em nossa disciplina, nós temos os níveis iniciais, né? Vamos falar iniciante, e aí tem intermediário, e tem avançado, e acima de avançado tem superior, e acima de superior tem a palavra distinguished, que é tipo distinguido, né? Além dos outros, né? E eu não quero entrar em todos os detalhes daquilo, né? Vamos passar 4 semanas aqui, né? Conversando sobre aquilo, super complicado. Mas o assunto muito importante para aprender e entender é que realmente há níveis de proficiência. E esses níveis não é simplesmente, eu acho que ele é proficiente, ou que ele é fluente, que ele é avançado. Tá difícil, então é avançado. Não é nada disso. Tem descrições e modo de descrever e identificar. Tá, ele falou dessa maneira. Isso é coisa intermediário. Ela falou dessa maneira. Aí é avançado. Eles dois ali falaram assim, assado, aí é superior. Mas se eles fossem falar dessa maneira, aí é intermediário. Tem como identificar tudo nestes níveis. É muito bom. Eu lembro quando eu comecei como professor, eu tive essa ideia. Todo mundo quer ser fluente, então eu vou ajudar todo mundo a ser fluente. E por anos eu fiquei com aquilo, né? Avançado quer dizer que é difícil. E iniciante quer dizer que é simples, e intermediário é algum lugar lá no meio. E o problema que encontra é que você tem certas pessoas que conseguem falar muito bem, mas não sabem ler nem escrever, e outras pessoas que sabem ler e escrever e não sabem falar. E como você vai equilibrar essas coisas? A pessoa é fluente, eles não sabem falar? Não faz sentido. Mas eles são fluentes e não sabem ler? É um pouco complicado novamente, né? Então, como é que vamos decifrar isso? Eu lembro do dia que eu fui para um treinamento, eles foram explicar. E eu estava com essa coisa na ideia, né? Então, vamos avaliar, ninguém sabe identificar avançado. Essas coisas de prova de inglês não tem nexo, né? Não tem uma maneira de avaliar a proficiência, né, de verdade. Mas eu sentei nesse treinamento e a mulher começou a falar. Ela falou, bem, nós fazemos assim. E assim. E dentro disso tem assim. E foi detalhado. Mostrou estudos e pesquisas ao longo de 20 anos, encaixando isso, encaixando aquilo. Todas essas perguntas foram formar na minha mente. Todas essas dúvidas que eu tive ao longo desses 15 anos que eu sou professor. E foi uma coisa gloriosa para mim. Eu achei, né? Algo realmente tem uma maneira de saber
eu sou intermediário ou eu sou avançado no meu falar. E é através desses sistemas que nós temos, podemos saber daquilo. E novamente, é bastante complicado, não é uma coisa que eu consigo explicar rapidamente assim, mas a ideia de entender que realmente existe uma maneira de avaliar seu nível de inglês de uma maneira objetiva. Não é uma coisa subjetiva. Eu acho que você fale bem, então você é avançado. Tem regras, tem padrão, tem sistema para isso. E é esse sistema que nós usamos dentro do curso completo de inglês e que nós usamos dentro do English Speaking Secrets, que eu estou criando ainda para vocês. Para você poder ser avançado, significa alguma coisa específica, e eu vou definir o que é aquilo naquela hora. Mas, essa a meta de hoje à noite é para entender aquilo, que ser avançado ou intermediário ou qualquer coisa assim não é o que eu acho, é uma coisa específica. E, por ser uma coisa específica, essa parte que eu gostei demais, que você consegue alcançar. Eu preciso falar dessa maneira e aquilo é proficiência avançado. Eu sou fluente avançado. Mas se eu falar dessa maneira, aí eu sou fluente, mas intermediário fluente, né? Eu consigo identificar e por ter um nível, eu posso trabalhar para chegar naquele nível. Sabe? É muito bom. É igual você tá fazendo algum jogo ou fazendo algum... Tipo, vamos imaginar futebol. Você quer jogar futebol, mas aí todo mundo, eles tiram os gols. Como você consegue jogar futebol se não tem gol para poder jogar, sabe? E essa é mais ou menos a mesma ideia quando não tem um nível específico para poder chegar na sua proficiência no inglês. Se você não tem um ponto para chegar, como você vai saber se você chegou? Se seu inglês está suficiente. Enfim, eu vou falar bastante sobre isso, porque é importante para mim. Mas eu espero que aquilo fosse útil para vocês. E lembre sempre, né, que vocês realmente conseguem fazer isso. Inglês é difícil por causa da maneira que vocês foram ensinados no passado. Mas inglês de verdade, você tem toda a capacidade de aprender inglês. Você consegue entender o que eu estou falando agora no português, significa que você consegue aprender inglês também. Vocês conseguem, sem dúvida, tá? Vamos lá, vamos trabalhar juntos, vamos chegar lá, tá bom? Boa noite para vocês e até amanhã.